Olá, seja muito bem-vindo a mais uma resenha aqui no nosso canal da Minha Biblioteca Católica. Eu sou Elton Luiz e eu já te peço, antes de mais nada, clica aqui no like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e aproveita para deixar um comentário aqui também depois e dizer qual livro que você quer que nós façamos uma resenha, sobre qual livro você quer que nós falemos alguma vez aí se nós ainda não falamos, tá certo? E então é isso, vamos lá para a vinheta. Muito bem, nesse mês de fevereiro, nós da Minha Biblioteca Católica publicamos o livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório. Esse é um livro que ele é uma bela introdução para quem não conhece nenhum escrito de Santo Afonso, mas também é um ótimo livro para aqueles que já estão habituados a ler os escritos desse santo. Santo Afonso que escreveu uma porção de livros de diversos temas, ele que escreveu a Teologia Moral, escreveu Glórias de Maria, que é um livro que está aqui do lado. Então, tem uma série de bons livros que Santo Afonso deixou aí para nós. Todos esses escritos, toda a sua obra de teologia ao longo dos seus anos de vida, lhe deram o título de doutor da igreja. Então, nós temos aqui nas nossas mãos, nesse mês de fevereiro, um livro escrito por um doutor da igreja e que vai falar sobre um dos temas mais importantes sobre o qual a gente pode pensar de fato, que é a nossa morte. Se há uma coisa que é certa nessa vida, é que nós vamos morrer um dia. E se há uma outra coisa que também é certa, é que após a morte, para algum lugar nós iremos. Nós podemos ir para o inferno, nós podemos ir para o céu, nós podemos ir para o purgatório. E é, portanto, de grande interesse de todos nós, cristãos católicos, meditar sobre a morte, e pensar sobre ela e nos prepararmos para esse dia. Então, o título do livro, ele já diz o principal tema que ele aborda, que é como você deve se preparar para a sua morte. Santo Afonso, que qualquer um que já tenha lido alguma coisa que ele escreveu sabe bem, sempre nos apresenta os seus argumentos com uma firmeza e com um impacto muito grandes. Então, muitas vezes nós vamos ler textos espirituais de Santo Afonso muito devotos, textos sobre Nossa Senhora, por exemplo, e outras vezes nós vamos ver realmente uma doutrina bem impactante. Um escancaramento da verdade na nossa cara, na nossa frente. Não é diferente com este livro, Preparação para a Morte. Ele já começa o livro, eu já vou te dizer como o livro é separado, mas eu gostaria de pegar aqui o primeiro capítulo. Ele começa da seguinte maneira, né? O primeiro capítulo se chama Retrato de um Homem que Acaba de Expirar, ou seja, o retrato de um cadáver. Ele diz, olha, virá o dia em que será preciso morrer e apodrecer num fosso, onde ficarás coberto de vermes. A todos, nobres e plebeus, príncipes ou vassalos, estará reservada a mesma sorte, a morte. Logo que a alma, com o último suspiro sair do corpo, passará a eternidade, e o corpo se reduzirá a pó. Imagina que estás em presença de uma pessoa que acaba de expirar. Contempla aquele cadáver, estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores da morte, os olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo. Hirto e pesado o corpo, treme e empalidece quem o vê. Quantas pessoas, à vista de um parente ou amigo morto, mudaram de vida e abandonaram o mundo. Muito interessante como ele já começa nos apresentando o livro, nos colocando frente a um cadáver, naquela constatação material mesmo da morte, né? Quando nós olhamos e qualquer um que já tenha tido a morte de um parente, de um amigo próximo e tenha ido ao seu velório, depois do seu funeral e olhado para aquele corpo, entende o que ele está dizendo com essa apresentação, com essa cena. É de fato um momento marcante onde nós, de certa forma, refletimos sobre a nossa própria vida. Nós percebemos ali algo que muitas vezes esquecemos, que a morte virá até mesmo para nós, e quando a gente menos espera. Então Santo Afonso, ele começa já o livro nos mostrando isso para causar um impacto mesmo, para nos apresentar a essa realidade que vai acontecer, para que a gente já comece desde a primeira página a refletir sobre como tem sido a nossa vida, o que nós temos feito. Então o livro ele é dividido em 36 considerações, né? Cada capítulo é chamado de consideração, ele faz uma consideração sobre a morte, sobre os novíssimos, né? O paraíso, o inferno, o juízo final, o juízo particular, sobre o purgatório. E cada consideração é dividida em 3 pontos. Então ele pega uma consideração, né? Digamos, esse primeiro capítulo que é a consideração é o retrato de um homem que acaba de expirar. E vai fazer 3 comentários breves, não? São 3 pontos onde ele comenta sobre isso. E depois de cada um dos 3 pontos, existe uma parte que ele chama de afetos e súplicas, que é uma espécie de reflexão pessoal
de oração pessoal do Santo Afonso. Então, nesse primeiro ponto, só para exemplificar como é o livro, para você entender, ele começa dizendo, né, para você olhar para esse cadáver e te colocando naquela cena, então coloca nós, leitores, nessa cena, e depois começa os seus afetos e súplicas. Veja como ele começa. Eis aqui, meu Deus, aqui se reduzirá também este meu corpo, por meio do qual tanto vos tenho ofendido, presa dos vermes e da podridão. Mas não me aflijo, Senhor, antes me regozijo de que assim se tenha que corromper e consumir-se esta carne que me fez perder a vós, meu sumo bem. O que me contrista é ter-vos causado tanto desgosto, indo à procura de míseros prazeres. Então veja que interessante, né? Eu li só esse trecho para dar a entender. É assim todo o livro. Ele traz um ponto e a partir desse ponto faz a sua própria oração, digamos, sua própria conversa com Deus e nos mostra ela aqui no livro. Ou seja, esse livro ele é didático, esclarecedor nos pontos de cada consideração, então a gente consegue entender, visualizar, perceber do que ele está falando. E também é uma grande ajuda para a nossa própria oração, para a nossa própria prática espiritual. Porque ao ver a prática espiritual, os afetos e súplicas de Santo Afonso, a gente pode se inspirar. Talvez você não saiba muito bem como conversar com Deus, ou como se perguntar, ou como pedir perdão, ou como se apresentar na frente de Deus mesmo para analisar a sua própria vida à luz do Espírito Santo. Ora, Santo Afonso ele nos ajuda muito bem aqui neste livro. Então é um livro que ele é relativamente curto, né? Tem 300 e pouquinhas páginas, e também é um livro que nos leva a profundas reflexões para nos prepararmos para a morte. É olhar mesmo para essa realidade que vai acontecer, para que as nossas decisões no nosso dia a dia sejam tomadas da maneira correta. O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar o bom dia para minha esposa ou para o meu marido, aí se você for uma mulher? Ou como é que eu vou chegar no meu trabalho, conversar com os meus colegas, conversar com o meu chefe? Como que eu vou me comportar ao longo do dia? Que tipo de decisão eu vou tomar? Será que eu vou ser preguiçoso nas coisas que eu faço? Quando a gente olha para a morte, pensa no nosso comportamento em comparação a essas realidades, a essa realidade eterna, que é o que vai acontecer com a nossa vida depois de morrer, as nossas decisões tendem a mudar. Nós tendemos a tomar melhores decisões, mais corretas, com mais amor a Deus. É um livro que traz um tema muitas vezes difícil, dolorido, delicado, mas extremamente necessário para a nossa reflexão, em que você pode ler tranquilamente no dia após dia. Vou pegar um dia aqui, hoje eu vou ler só a primeira consideração. Vou ler os 3 pontos, os 3 afetos e súplicas, e depois eu vou pensar sobre isso. Vou trazer isso para a minha própria oração pessoal. No dia seguinte, você pode ler só um ponto de uma consideração, ou você pode pegar uma consideração qualquer aqui no meio. Eu achei uma consideração interessante. Olha, número 16, da misericórdia de Deus. Quero entender um pouco mais. Vamos ver o que o Santo Afonso nos diz sobre a misericórdia de Deus. Você pode ler aquela consideração, um ponto daquela consideração, ou seja, é um bom livro de cabeceira também, né? Um bom livro para você levar para a igreja antes da missa, ou para algum momento que você quiser passar na frente do sacrário, que você quiser fazer sua oração pessoal, para você ler um pouquinho por 5, 10 minutos antes de ter sua conversa com Deus, de forma que essa conversa ela tenha também em vista a sua morte, para que a partir de novo da sua morte, a sua vida seja melhor, você saiba tomar melhores decisões e sabe escolher a Deus em todas as ações do seu dia a dia. Então, um ótimo livro, Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório, que vem acompanhado de, primeiramente, aqui o nosso marca-página, que, olha, eu vou te falar, a capa para mim esse mês aqui é uma das mais bonitas da minha biblioteca católica. E o marca-página também. E aqui nós temos o nosso ícone. Sempre no ícone nós temos aqui atrás a nossa oração. Então, um ícone aqui que retrata Santo Afonso com seus filhos espirituais. Imagino eu aqui, próximo da sua morte, tá? E atrás da oração. Nós temos o nosso guia número 3 aqui, o nosso guia Memento Mori, né? Que vem nos trazer uma introdução ao livro, nos ajudar a entender melhor o livro e também um aprofundamento. O que você vai encontrar no guia desse mês? Olha, nós começamos o guia aqui também, inclusive, olha, eu não posso deixar de ressaltar, está maravilhoso. Então nós vamos encontrar aqui no guia, no começo, uma apresentação do contexto histórico. Nós vamos entender o que acontecia no século XVIII, né? Santo Afonso nasce bem no finalzinho do século XVII, 1696. E aí, então, nós vamos ver
movimentos que aconteciam no mundo no século XVIII, movimentos que inclusive não são conhecidos, talvez você tenha ouvido na escola algum dia sobre o iluminismo, mas que não são nos apresentados da melhor forma muitas vezes e que talvez você não conheça mais a fundo. Então nós vamos entender o que esses movimentos faziam e como isso influencia ali, tanto na vida de Santo Afonso, como Santo Afonso influenciou na sua época e influencia hoje. Em seguida, no guia nós vamos ter então uma apresentação da vida de Santo Afonso, né? Ao longo do guia você vai encontrar alguns QR Codes onde você pode apontar a sua câmera e vão te levar para conteúdos mais aprofundados, seja no nosso blog, seja aqui no nosso canal do YouTube, seja em outros lugares, para você poder ainda viver uma experiência mais interativa com o nosso guia. Ou seja, deixa de ser apenas uma mera leitura, né? Passa a ser uma experiência de interação muito gostosa e muito enriquecedora. Você vai ver aqui mapas que mostram alguns elementos importantes, aqui no caso são casas dos redentoristas, e aí nós temos também alguns artigos falando sobre a morte, sobre o simbolismo da caveira, né? Então você vê que no livro nós temos aqui uma caveira, muitas vezes as pessoas associam a caveira a algo ruim, mas existe um simbolismo bom, existe algo de importante de conhecermos sobre a caveira, então nós apresentamos isso no guia aqui também, além de outras informações, livros, sugestões de leituras para você se aprofundar mais e algumas notícias sobre a minha biblioteca católica para os nossos assinantes que gostam de saber o que tem acontecido nos bastidores aqui na nossa empresa. No final do guia, nós temos aqui, eu não posso mostrar, tá? Você não vai conseguir ler, mas nós temos aqui um spoiler dos próximos boxes. Esse então é o nosso box de fevereiro, excelente livro. Se fizer parte da sua biblioteca, vai enriquecer muito a tua vida espiritual, vai enriquecer muito a tua vida como um todo, porque vai te trazer essa lembrança tão necessária e tão esquecida da nossa própria morte, para que nós possamos, ao longo da nossa vida, nos aproximarmos de Deus, amarmos mais a Deus, pedir mais o seu perdão, para que quando chegar o dia do nosso juízo, possamos olhar para Deus e depois olhar para a nossa vida e com muita alegria dizer que nós fizemos o que deveria ser feito e que nós demos o máximo que nós podíamos. É claro, sempre podemos dar mais, a gente sabe disso. E esse livro é uma boa oportunidade para a gente fazer um bom exame da nossa vida e tentar fazer isso a cada dia um pouco mais. Nós nos vemos numa próxima resenha e num próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Manda esse vídeo para um amigo aí que gosta de ver resenhas de livros, conhecer livros novos, está formando sua biblioteca. E aí nós nos encontramos numa próxima. Um grande abraço e até mais.